Investidores, nesse momento temos o Bitcoin se recuperando em V na hora que eu estou gravando esse vídeo, sendo cotado por volta dos 64.300 dólares. Bem bonito esse movimento, era algo que a gente inclusive já esperava. Eu sempre gosto de começar lembrando qual era a nossa ideia compartilhada anteriormente, e na nossa última análise, acho que ficou bem claro aqui no vídeo, quando a gente estava comparando esse movimento que a gente teve aqui atrás, quando a gente teve um falso rompimento por volta dos 39 mil dólares, quando a gente em seguida voltamos em V e recuperamos e fizemos uma nova máxima, agora a gente viu algo bem parecido aqui acontecendo, né? De fato, está cada vez mais claro que a gente vinha aqui numa correção complexa, e esse movimento aqui foi apenas um stop loss errante abaixo dos fundos para a gente voltar para a nossa tendência de alta. Bem, tem duas coisas que eu queria comentar aqui com vocês, tá? A primeira, apesar de eu estar extremamente bullish, eu diria que esse movimento, inclusive, foi até mais bonito do que esse que a gente teve aqui atrás, devido aos volumes. A gente deixou bastante volume abaixo. Nesse movimento aqui de trás, a gente teve um volume superior acima. Não é o caso aqui, os maiores volumes ficaram abaixo num cenário mais recente, tá? Então tá bem legal isso aqui que a gente tá vendo no Bitcoin. Apesar de eu estar extremamente bullish, não dá para entre aspas, gritar que a gente vai sair cantando pneu a partir daqui, tá? Eu quero alertar vocês para dois possíveis movimentos que eu tô vendo aqui para o Bitcoin e para o mercado como um todo. O primeiro, a gente vai ter que ficar atento nas seguintes resistências mencionadas aqui acima. A primeira, essa faixa dos 67 mil dólares. E a segunda, esse nível aqui dos 71 mil dólares. Essa primeira região aqui de resistência, estamos falando basicamente do ponto de controle, a faixa que mais teve negociação durante esse range completo aqui, tá? Então, 67 mil dólares é um ponto que a gente precisa ficar atento. É a faixa também ali de 0,618 desse movimento completo de baixa. O segundo nível que eu fico atento aqui para o Bitcoin é essa faixa ali dos 71 mil dólares, arredondando, que é a faixa que mais teve negociação durante essa pernada aqui de baixo. É um nível que ainda não foi testado aqui em cima, então é um ponto que eu fico atento. Então tá em vermelho as faixas que eu mais vejo como importante resistência aí para o Bitcoin, tendo essa que a gente está agora, porém me parece que a gente vai simplesmente continuar subindo. Vamos ficar atento a esses níveis uma vez que a gente chegar aqui em cima. Apesar de eu estar extremamente bullish, eu não vou duvidar até da gente eventualmente rejeitar, seja nesse primeiro nível, seja nesse segundo nível, para voltarmos para tentar alguma coisa aqui embaixo novamente, antes da gente retomar a alta. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou apenas trazendo essa informação para vocês. Quando a gente chegar nessas regiões em vermelho, a gente vai precisar estar analisando análise técnica e de sentimento para tentar prever os próximos passos do Bitcoin, tá? Porque eu menciono que a gente pode voltar aqui embaixo. Bem, eu mencionei para vocês, não é de hoje, que nas últimas semanas que a gente vem numa correçãozinha complexa aqui pro Bitcoin. Então a gente basicamente pode fazer um movimento um pouco parecido aqui com o que a Ocean fez aqui atrás, onde a gente entra numa baita de uma consolidação, tenta por diversas vezes retomar a alta. Se a gente estiver de fato repetindo esse movimento da Ocean, eu diria que a gente poderia estar nessa pernada aqui para eventualmente dar mais uma puxada para depois a gente continuar subindo. Tudo vai depender da forma que o preço se comporta nessas regiões, tá? Mas, sinceramente, com as informações atuais, eu acredito, com as informações atuais, que a gente vai ter força para ir embora. Mas vamos observar o comportamento dessa região, tá? Então, sobre o Bitcoin, eu acho que é isso, tá? Estamos seguindo extremamente bullish. As possíveis compras, caso a gente faça uma retração desta onda impossível, eu acho válido aqui uma possível compra no Bitcoin nesses níveis aqui, a partir dos 62 mil dólares. Para quem não pegou, acho que já seria uma faixa bem interessante. Grandes retrações eu não espero, porém se vier nessa faixa de 60 mil dólares novamente, a gente pode pensar assim numa compra bem legal aqui pro BTC. Gostei demais desse fechamento, eu tinha mencionado com vocês na nossa live de quinta-feira que a capa não tem nada a ver com o assunto que a gente mencionou, né? Eu trouxe aqui a capa Bull Run cancelada, mas basicamente a gente só falou de compras aí na live de quinta-feira. Beleza? Então mencionadas aí as faixas de possíveis compras, possíveis vendas, vamos dar uma olhada aqui no sentimento do Bitcoin. A gente vê uma predominância bem grande ainda de ordens abaixo. Acima não tem muita coisa. Nesse momento a gente só vai ter ordens lá nos 67 mil dólares, que é aquele primeiro nível de resistência que a gente mencionou, né? Ponto de controle, stop loss acima dos topos.
e 0,618. Sobre o sentimento, segue extremamente bullish, o long short ratio caindo, o open interest subindo, movimento extremamente contrário àquele que a gente estava tendo aqui atrás antes de perder o suporte de 60 mil dólares, né? Naquele momento a gente viu o ratio subindo, o open interest subindo, liquidez sinalizada abaixo, e é de se esperar quando isso acontece o mercado continue caindo. Nesse momento eu vejo um sentimento bem bonito, é de se esperar que a gente continue subindo, porém eu preciso entender que nesse momento estamos na resistência, né? Olha, inclusive a grande compra que a gente acabou de ter aqui em cima. Beleza, então acho que sobre o Bitcoin está bem claro aqui os próximos passos. Qualquer coisa eu vou atualizando vocês aí, se não por aqui, lá nos canais abertos, Telegram e WhatsApp, então não deixa de conferir. Os links vão estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então acho que sobre o Bitcoin ficou bem resumido, agora eu quero falar do S&P e da dominância, tá? Sobre o S&P, bem, ele se comportou exatamente como a gente vinha planejando. Eu vinha compartilhando com vocês que devido a esse enorme volume, a essa anomalia nos 5.000 pontos, assim como foi aqui atrás, isso aqui foi algo que me deixou bem bullish aqui atrás e me fez ficar bullish aqui novamente. Então ajudou aí para essa confluência com o mercado de criptomoedas, para a gente acreditar que a gente iria segurar nos mercados como um todo e voltar a subir. Nesse momento a gente se encontra no nível de resistência, correto? Se a gente traça o Fibonacci do topo ao fundo, estamos entre 0,68 e 0,7. E batendo o olho aqui, eu consigo ver que essa faixa aqui é uma das regiões que mais teve negociação. Então é um nível que a gente pode se complicar um pouco aqui no S&P. Vamos observar o price action aqui nessa faixa. Sem dúvidas é um nível que a gente pode rejeitar e voltar a cair. Mas eu gostei demais do volume que a gente deixou para trás. Acredito que se a gente tiver alguma dificuldade aqui, deve ser uma dificuldade temporária para a gente voltar a subir, quem sabe romper a all-time high, passando dos 5.300 pontos no S&P. Sobre a dominância, eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui a ideia do Ethereum contra o Bitcoin. Não se surpreendam se o Bitcoin subir e muitas altcoins ficarem patinando ainda, tá? Eu acho importante mais analisar o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, já que o Ethereum, historicamente, ele que puxa a cambada das demais altcoins. Altcoins como inteligência artificial, que já estava em alta contra o Bitcoin, deve continuar em alta, os gráficos são bonitos. Memes, que já estavam em alta, deve continuar em alta contra o Bitcoin. Agora, outras altcoins talvez fiquem patinando ainda, como vieram se comportando durante o ano todo. Então não se surpreenda caso isso aconteça, caso o Bitcoin continue ganhando bem mais valor do que a maioria das altcoins. Quanto ao Ethereum, eu acho que está bem claro esse movimento que vai ocorrer. Tá? A gente terminou deixando enormes volumes acima e algumas armadilhas aqui no curto prazo. Me parece que a gente vai ter força para continuar caindo. Até avisei lá no Telegram e no WhatsApp que eu estava me desfazendo um pouco de ETH nessa região aqui para Bitcoin, porque me parece que a gente ia continuar esse movimento de baixa aqui pro Ethereum. E se isso acontece, estamos, em outras palavras, falando que a dominância muito provavelmente vai continuar subindo. Tem uma galera falando desse padrãozinho aqui na dominância. Eu, sinceramente, acredito que a gente vai continuar subindo e buscar essa casa aqui de 58%, 60%, tá? Para quem sabe, é um falso rompimento desse padrão que tá todo mundo falando, assim como a gente tinha esse padrãozinho aqui atrás, onde a gente fez um falso rompimento para cima, depois a gente iniciou de fato a out-season. Então eu estou de olho para algo parecido com o que está desenhado aqui, beleza? Então, traders e investidores, eu acho que foi bem claro aqui minha visão para vocês. Eu só queria terminar aqui falando da Rune, não necessariamente da Rune, mas do mercado de altos como um todo. Vai ter uma hora onde a gente simplesmente vai, se os ursos tiverem sorte, eles vão ter correções grandes como teve lá em 2021. A gente basicamente subia e fazia uma retração, subia, retração, subia, retração, dando oportunidade por diversas vezes. Mas nesse ciclo, até então, algumas altas, quando resolveram subir, elas simplesmente foram. Como é o caso da Rune aqui, né? Quando a gente iniciou a tendência de alta, a gente só foi. Correção horizontal, depois que terminou a correção, a gente só foi. Iniciamos uma correção que me parece estar bem próxima de terminar. Uma vez que isso aqui terminar, não duvido a gente simplesmente ir. Sem grandes correções, como foi lá em 2021. Se os usos tiverem sorte, vão ter diversas correções, retestando os topos anteriores para dar chance. Se não, só quem vai estar preparado para surfar essa tendência de alta é quem tiver comprado, beleza? Então, traders e investidores, eu acho que eu passei a mensagem que eu queria passar. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.